Muito boa noite, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Eu gostaria de começar esse programa com esse testemunho esse de uma pessoa que até então teve um passado muito obscuro, um passado complicado, mas ela venceu todas essas situações e hoje ela é uma pessoa transformada. Tem a vida dela transformada, uma pessoa mudada, porque ela recebeu o Espírito Santo. Preste atenção nesse testemunho, logo em seguida nós voltamos. Muitas vezes eu perdi a razão e eu não sabia o que fazer, porque você não vive pela razão, você vive pelas vozes que você escuta. Eu cresci num lar com conflitos entre meus pais, né? A minha mãe buscava socorro com crenças, com religião, e na busca de suprir essa falta, a minha mãe começou a me levar para ter consulta com espíritos. E o meu fundo de poço foi quando a minha mãe morreu, que era o meu centro. O meu pai nessa época saiu de casa, eu fui morar de favor na casa dos outros, e aí fui me perdendo. Aí cada vez mais eu fui me envolvendo no mundo dos espíritos. Eu comecei a ficar deprimida, eu comecei a ver vultos, a ouvir vozes, desenvolvi vícios de cigarro, de bebida e comecei a viver uma vida ilusória. Eu sofria ameaças dos espíritos, porque a partir do momento que eu tomasse alguma decisão de deixá-los, eles iam me deixar numa cadeira de roda ou deficiente ou levar a minha alma. Então os espíritos começaram a dominar todas as áreas da minha vida. Com 16 anos eu conheci meu atual marido, a gente começou a namorar, eu desconfiava ao tempo todo dele, só o fato dele olhar para o lado eu estava achando que ele estava olhando para outra mulher, porque aquele espírito me oprimia, ele falava na minha mente, ele está traindo você com outra, não está te atendendo porque provavelmente ele está com outra pessoa, então aquilo ali foi me atormentando, até que um dia, na época, né, meu marido ele se envolvia com coisas erradas e ele tinha uma arma em casa. Aí eu peguei a arma, gatilhei ela e apontei na cabeça dele e apertei o gatilho. E aí nisso eu voltei. Aí meu marido tirou a arma da minha mãe e falou: "Você tá doida? Você vai me matar? Como assim?" Então nós tínhamos várias brigas. Dentre essas brigas eu tinha tentado já 2 vezes o suicídio. Na terceira que eu fui concretizar esse suicídio foi quando a gente estava andando, né, na rua, ele pilotando a moto, e a gente começou a discutir, e aí eu comecei a ouvir vozes na minha mente: "Silvia, pula dessa moto." E aí eu acabei pulando da moto em movimento, e nessa queda que eu caí, eu acabei quebrando meu tornozelo, e ali naquele momento eu falei: "Meu Deus, nem para morrer eu sirvo." Porque aí começa a vir aquela voz: "Bom, eu não tô servindo lá os espíritos, faz um tempo que eu não tô indo. Eles falaram que se eu abandonasse eles, eles iam me deixar numa cadeira de roda, até mesmo tirar minha vida. Eu tenho que voltar lá." Aí eu me recuperei, engravidei da minha primeira filha e eu acabei entregando a minha filha para esses espíritos. Os primeiros 2 aninhos dela, ela começou a ter o quê? Amigo imaginário. Ela começou a enxergar os espíritos, ela ficava muito doente. Eu estava toda hora em função de hospital, sem entender realmente o que estava acontecendo. E aí, nessa época, o meu marido foi, através de um convite dos nossos vizinhos, a ir na igreja. E eu não sabia que ele tinha ido na igreja. Eu nem sonhava que ele ia na igreja, porque eu mesmo sem conhecer a Igreja Universal, a minha mente já tinha uma opinião formada: nessa igreja eu não vou pisar. E falei para ele: "Eu não quero mais que você vá nessa igreja. Se você continuar indo nessa igreja, a gente vai se separar." E o que aconteceu? Eu comecei a notar o comportamento do meu marido diferente. A forma que ele foi me tratando, as amizades erradas que ele foi cortando. E isso começou a me chamar a atenção. Até o dia que eu olhei para ele e falei: "Então tá bom. Eu vou lá nessa igreja e vou mostrar para você que tudo lá é um teatro, que a pessoa é paga para manifestar com esses demônios, que demônio não existe." Porque na minha cabeça, na minha criação, os espíritos, os santos, as homenagens que eu fazia eram anjos de Deus. Então eu não achava que eu não era de Deus. Imagina que eu não era de Deus. Eu tinha eles. Eu nunca esqueço o primeiro dia que eu coloquei meus pés dentro da igreja. Era como se eu estivesse no lugar
Mas aqueles espíritos que tomavam conta da minha vida estavam querendo me tirar dali para eu não escutar aquilo que o pastor estava pregando. Eu lembro exatamente do meu marido me pegando pela mão, me colocando na frente do altar. E na hora que o pastor estava pregando, estava fazendo a oração de libertação, foi a hora que eu olhei para o pastor e ali eu não vi mais nada. Depois que eu participei dessa oração, que eu voltei a si, a primeira coisa que eu senti foi uma leveza. É como se aquele espírito que estava me oprimindo em cima de mim saísse. Eu entendi que aquele era o caminho, mas para eu seguir aquele caminho, eu tinha que abrir mão de outros caminhos. Então eu tive que fazer uma escolha. Eu peguei todas as guias, eu peguei todas aquelas roupas, coloquei numa sacola, fui na frente do altar e entreguei para Deus. Eu falei, tá aqui a minha vida velha. Então eu comecei a ir em todas as correntes e comecei a buscar. Eu falei, eu quero esse Deus, eu quero esse Deus. Eu já tinha me livrado dos vícios, eu já me sentia uma mulher mais completa, uma mãe melhor, uma esposa melhor, mas faltava algo fundamental na minha vida, que era o Espírito Santo. Por que que a Silvia demorou para receber o Espírito Santo? Porque eu tinha orgulho e porque eu tinha mágoa. Quando eu entreguei em oração, falei, meu Deus, eu não aceito sair daqui com essa mágoa. Eu quero, eu desejo, eu tenho sede do teu Espírito. Aí eu continuei a buscar. Aí participei de uma vigília, comecei a orar e eu comecei a falar tudo para Deus. Eu falei, meu Deus, não tem mais nada que impeça do seu Espírito habitar em mim. E foi quando Deus confirmou dentro de mim o Espírito dele. Foi quando eu recebi o Espírito Santo numa vigília. O Espírito Santo, ele trouxe para dentro de mim o completo. Tudo aquilo que faltava na minha vida, que eu achava que ia ser um bom casamento, que tendo filho, que tendo uma família feliz era o suficiente, mas não bastava. Eu realmente precisava de Deus na minha vida. Se não fosse Deus, hoje eu estaria morta. O Espírito Santo na minha vida, ele é o meu tudo, é o meu amado, é o meu tudo, o meu pai, o meu baluarte, a minha vida, a minha direção. Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu consegui construir, a minha família, consegui estudar, me formar. Hoje a Silvia é uma nova mulher. Hoje eu sou uma esposa, hoje eu sou uma mãe e hoje eu sou uma profissional realizada. Eu amo meu marido, eu amo as minhas filhas são uma bênção. A minha filha que estava outra hora lá na minha barriga e nasceu em outra religião, em encontro com outros espíritos, hoje é uma bênção na minha vida, é estudiosa, inteligente, só me dá orgulho. A minha outra filha também. Então, assim, o reflexo da minha vida é transparente, acaba transparecendo para os meus familiares, meus colegas de trabalho, as pessoas que eu tenho pouco, às vezes, acessam, olham para mim e falam que eu tenho uma luz diferente, que eu tenho um brilho diferente. E eu falo que tudo isso é a obra do Espírito Santo, porque eu não tinha uma voz doce, eu tinha uma voz agressiva, uma voz triste. E eu falo que desde a nossa voz o Espírito Santo transforma. A forma que a gente conversa, a forma que a gente se comporta, eu falo que a maior evangelização é o nosso comportamento, quem eu sou da porta da minha casa para dentro e da porta da minha casa para fora. Um dia eu estava lá fora, perdida, e hoje eu estou uma pessoa completamente realizada. Então eu sou muito grata e que Ele sempre tenha essa misericórdia comigo, que Ele venha sempre me dar essa força, me fortalecer para que eu sempre me mantenha firme com Ele. Deus é tudo para mim. Você prestou atenção nesse testemunho? Deus, ele mudou a vida da Silvia quando ela então passou a se entregar e a buscar esse Deus que pode tudo. É isso que você deve fazer, estando conosco nesta quarta-feira, buscando esse mesmo Deus. Porque o mesmo Deus que mudou a vida da Silvia, que decidiu
parar de ouvir as outras vozes que ela ouvia e ouvir a voz de Deus. É esse mesmo Deus, meu amigo, minha amiga, que vai operar também na sua vida. E quando o Espírito Santo descer na sua vida, essa mudança, essa transformação vai começar de dentro para fora. Você acompanha agora imagens da nossa catedral, a nossa Igreja Universal aqui de Guarapuava. Ela fica localizada na Rua Padre Chagas, 3536, aqui no centro da nossa cidade. Você está vendo aí imagens da nossa catedral. Você estará entrando por uma dessas portas e esse Deus que trouxe uma vida nova para a Sílvia também vai trazer uma vida nova para você. Temos reuniões 7 horas da manhã, 10 horas, ao meio-dia, 3 horas da tarde e especialmente a vigília do Espírito Santo às 19 horas. Nesta quarta-feira será especial. Prepare a sua Bíblia, convide a sua família e venha fazer parte de mais um estudo bíblico a respeito de como fazer parte do corpo de Cristo. Não olhe para a distância, não olhe para as situações, mas olhe para aquilo que Deus ele vai fazer na sua vida. Aqueles que fazem parte do corpo de Cristo têm um objetivo em comum: levar ao próximo o que receberam. Este é o exercício que fortalece o corpo e o mantém em condições de crescer e de se desenvolver. E se você é membro desse corpo e quer servir a Deus, venha entender como cumprir essa missão em uma mensagem especial do Bispo Macedo, que será transmitida a toda a igreja para o fortalecimento deste propósito. Nesta quarta, 28 de janeiro, na reunião dos membros do Corpo de Cristo, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas Universal. Encontre os endereços acessando universal.org/localizar. Eu gostaria que você acompanhasse agora uma chamada que fala a respeito do propósito que nós estamos vivendo nesta sexta-feira. Estamos realizando o propósito do banho do descarrego. Eu gostaria que você acompanhasse porque sexta-feira agora você estará recebendo um pouquinho desse banho do descarrego, o banho, a água que vem do rio. Preste atenção nessa chamada e logo em seguida nós voltamos. A água do rio, por natureza, não fica estagnada. Ela corre, levando tudo o que está parado. Se a sua vida está parada, traga uma garrafinha com água para receber um pouco da água de um lugar único. Não há comunhão entre luz e trevas. E assim como a correnteza leva o que está parado, na sua vida, o que está estagnado voltará a se mover. Nesta sexta-feira, 30 de janeiro, na continuação da corrente das 7 sextas-feiras do banho do descarrego, o banho com a água do rio. Traga uma garrafinha com água e participe. Às 7, 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. E também ao meio-dia, ao lado, na Catedral do Brás. E em todas as igrejas Universal. Encontre os endereços acessando universal.org/localizar. E quando você receber um pouco dessa água e você fazer o uso desse banho do descarrego, derramando essa água que você vai receber no alto da sua cabeça, você pode ter a certeza, você que se sente uma pessoa invejada, você que se sente uma pessoa que talvez para o teu caso já não tem mais jeito, você tem sofrido com os maus pensamentos, você tem sido aquela pessoa que você tem se isolado de todo mundo, porque você olha para a sua vida e só são situações difíceis que você tem passado, que muitas vezes ninguém sabe. Você tem sido aquela pessoa que você tem enfrentado situações que você não fala para ninguém.
mas Deus sabe a dor do sofrimento que você tem carregado dentro de você. Então, nesta sexta-feira, nós estaremos mais uma vez na poderosa vigília do meio-dia. E quando você fizer o uso desse banho do descarrego, você pode ter certeza que esses males, esses problemas da sua vida serão vencidos. Preste atenção nessa história, nesse testemunho da Shirley, que chegou nessa batalha espiritual e venceu os problemas que ela estava enfrentando. Como é o seu nome? Shirley. Shirley, conta pra gente, para ajudar essas pessoas, como era a sua vida antes da sessão do descarrego. Antes eu me afastei da presença de Deus, né? E como sem a presença de Deus a gente não é nada, logo já veio o meu sofrimento maior, que foi a depressão. Eu tinha síndrome do pânico, a depressão, transtorno borderline. Cheguei a procurar um médico porque eu não sabia o que acontecia comigo, eu não entendia aquela tristeza, aquela desesperança, porque eu sempre fui uma pessoa alegre, gostei de trabalhar, de estudar, enfim. E começou a vir aqueles sentimentos, o medo, né, crises de ansiedade, né, transtornos do pânico e o transtorno borderline. Então, eu procurei um médico e ele me passou diversos medicamentos e diagnosticou realmente a depressão profunda, a síndrome do pânico e o transtorno borderline, onde eu tinha crises, né? Era sempre do ruim para o pior. Sempre era do ruim, daquele estado de tristeza, para as crises que eu me cortava e que eu tentava me matar. Pastor, eu não sei quantas vezes eu tentei me matar. Eu tentei me jogar do carro, né, meu pai que me segurou, eu me cortava, eu pegava meu sangue, eu desenhava nas paredes do meu quarto. Cheguei a ficar 2 anos dentro do meu quarto, onde eu não tomava banho, e toda a minha cama mofou, ou a capa do colchão chegou a mofar, porque eu não levantava. 2 anos sem tomar banho dentro do quarto? 2 anos sem tomar banho. Eu vi o meu cabelo, eu estava aqui, ele cresceu até a cintura e eu não vi ele crescer. E nisso a minha vida só declinou, porque nessas crises também eu chegava a querer sair à noite, né? Tem uma época que eu queria sair à noite, aí eu busquei pessoas tão tristes quanto eu, que eram o mundo gótico. Então eu cheguei a buscar pessoas, né, a sair em baladas, né, que eram locais já consagrados ao mal, consagrados ao diabo. E lá eu cheguei a ter contato com pessoas satanistas e me veio a ideia, né, se Deus não me aceita, porque era o que estava na minha cabeça. Na minha cabeça era assim, pastor, Deus me colocou esse sofrimento porque eu me afastei dele. Então, se ele não me aceita, ele não me quer, eu vou buscar Satanás. E se eu tiver um pouquinho de alívio junto com ele, para mim vai estar valendo, porque eu só queria uns momentos de paz. Queria que parasse aquela dor, queria que parasse aquela tristeza. Era como se tivesse um buraco dentro de mim e eu ficava caindo e não tinha no que eu me agarrar, aquela sensação de queda constante. Então, eu fui para várias religiões, busquei o espiritismo. E quando eu cheguei aqui, eu já manifestava em casa, manifestava na rua, manifestava consciente e inconscientemente também. E quando eu cheguei manifestando, porque eu tinha muitas trevas dentro da minha cabeça, dos meus pensamentos, eram trevas constantemente, pastor. Uma perturbação. Uma perturbação constante e não tinha mais rumo à minha vida. Por quê? Porque eu fui afastada do trabalho por incapacidade laborativa. Eu não tinha condições de ficar em meio de pessoas. Eu chegava a me cortar, pegava o que tivesse na frente e queria me cortar, queria me matar. Pastor, eu poderia estar num lugar lindo, maravilhoso, numa praia linda como eu já tive, e nada preenchia. Eu não tinha assim, motivo para ter depressão. Né? Como se fosse, hoje em dia se falam, é frescura. Era como se fosse isso mesmo, porque eu não tinha motivo. Mas eu vivenciava aquela dor dentro de mim, aquela angústia, aquela tristeza, não tinha esperança, não acreditava em mim e nem em nada. Chegou aqui, você manifestava com espíritos, como as pessoas manifestam aqui na hora da oração? Como as pessoas manifestam, e eu dei muito trabalho. Eu cheguei dando muito trabalho, e quando eu cheguei, eu tinha aquela vergonha de voltar, porque eu saí de um jeito na casa de Deus e eu voltei completamente diferente. Então, eu tinha muita vergonha, eu tinha medo que as pessoas me apontassem, né? Medo que me acusassem. Está vendo o que você fez? Você errou, isso é culpa sua. E não foi assim. Aqui eu recebi o atendimento, o acolhimento, a orientação. Eu tive pessoas que me ajudaram e aqui eu fui tratada. Quando eu voltei com sinceridade, né, porque eu não tinha nada para oferecer para Deus, nada, só tinha um passado de erros, de falhas, e só que eu entendi uma coisa: se eu obedecesse,
tudo que era ensinado, tudo que viesse do altar, eu teria o resultado. E foi nessa sinceridade que eu manifestei. Quando eu voltei, eu manifestei 3 vezes. Na terceira vez, eu entendi uma palavra, que fala que o Filho de Deus veio para desfazer as obras do diabo. E aí eu entendi que Deus não estava me colocando aquele sofrimento, que aquele sofrimento era obra do diabo na minha vida, em decorrência do que eu tinha feito, das minhas escolhas erradas. E ali me acendeu uma luz. Falei, se Jesus ele veio para desfazer as obras do diabo, ele vai arrancar essa dor, ele vai arrancar esse sofrimento, ele vai mudar a minha vida. E eu vou obedecer, mesmo não tendo força, não sabendo nada, não lembrava nada da palavra, não sabia nada do que eu tinha aprendido lá atrás, mas eu vim com a sinceridade de que se eu obedecesse, eu ia ter resultado. E dali para frente? Aí transformou tudo. Em 4 meses eu recebi o Espírito Santo. E quando eu recebi o Espírito Santo, pastor, a minha vida transformou. Onde tinha aquela tristeza, né? Um lugar dentro da gente, né, que tem aquele espaço que é só do Espírito Santo. E quando ele não habita ali, é a tristeza. Né? Quando ele preencheu a minha vida, aí veio a alegria, a paz, o equilíbrio, né? Aquela força, a esperança voltou, porque eu não tinha esperança. Então, a esperança voltou e me deu força para seguir em frente, seguir minha vida, reconstruir a minha vida. E hoje é totalmente diferente, estou totalmente transformada. Olha aí a foto do antes e depois dela. Diferente, né, pessoal? Outra pessoa, né? Vida nova? Vida nova pela misericórdia de Deus. Segredo é obediência. O segredo é a obediência, a sinceridade. Né? Se a gente obedecer, não tem como dar errado. É só vitória mesmo. Que Deus continue te abençoando. Graças a Deus. Assim como ela venceu esses problemas, meu amigo, minha amiga, você também vai vencer os seus. O que você precisa fazer é chegar aqui, ó, na nossa Igreja Universal aqui de Guarapuava. Ela fica localizada na Rua Padre Chagas, 3.536, aqui no centro mesmo da nossa cidade. Temos reuniões 7h30 da manhã, às 10 horas, às 15 horas, 18 horas, 7h30 da noite, porém, a vigília poderosa ao meio-dia, no horário maior, você estará com a sua família lutando contra esses problemas. Você estará passando aí, coloque em tela cheia para mim, produção, o corredor dos iluminados. Você estará passando por esse corredor dos obreiros, os iluminados, determinando assim que Deus ele venha trazer a luz para a sua vida e que todas as trevas sejam dissipadas. Então esteja conosco. Se programe, não esqueça, a vigília poderosa ao meio-dia. Quando você entrar, participar dessa vigília poderosa do meio-dia, você vai sair de lá diferente. Preste atenção nessa chamada e logo em seguida nós voltamos. Quem parou para observar um pouco, já percebeu. Vivemos em um mundo doente. A imagem mostra uma família em prantos no meio da rua. Pessoas destruídas por conta de um crime bárbaro. Desorientado e cada vez mais inclinado para o mal. Os ladrões perseguiram o entregador e atiraram nele pelas costas. E nunca em nosso tempo, nossa terra esteve tão adoecida. Para onde se olha, se percebe um sintoma. E a cada dia, uma nova dor. O mal sempre vai existir. Mas o que temos feito diante disso? Sim, existe um recurso que poucos têm usado. A autoridade dada por Deus para impedir o cumprimento dos projetos do mal e trazer cura para a nossa terra. Neste domingo, 1º de fevereiro, o clamor para curar nossa terra. Infelizmente, é muito triste situações como essa que você acompanhou agora têm ocorrido diariamente na vida de muita gente. Por esse motivo, domingo agora estaremos realizando esse clamor pela nossa terra. O que eu peço que você prepare, com uma folha como essa, uma folha assim, ó, branca. Você vai preparar uma folha como essa que você está aí agora acompanhando. Você vai escrever numa folha branca o nome da sua rua, o endereço da sua casa. Você também vai escrever o nome do seu bairro e o nome da nossa cidade, que é Guarapuava, e também do estado, que é do Paraná. Você vai escrever tudo dentro dessa folha. E domingo agora nós estaremos realizando esse clamor pela nossa terra. Felizmente,
Como você acompanhou aí a chamada que relata, a nossa terra está doente. Doente de muitos males que têm ocorrido. Mas através desse clamor, Deus ele vai se manifestar na sua vida e também na sua família. Nós estaremos juntos, especialmente às 9 horas da manhã. Tem reunião 7 horas, 18 horas, porém a reunião principal, 9 horas da manhã. Não esqueça de escrever numa folha como essa e você trazer escrito nessa folha a sua rua, o endereço da sua casa, o nome do seu bairro, o nome da cidade e também do nosso estado. E através desse clamor, Deus, ele vai sarar através da fé a nossa terra. Eu gostaria que você preparasse o seu copo com água, porque agora é o momento de oração. Você que está doente, você que está aí agora angustiada, você que está sofrendo com esses males e você precisa de ajuda, então pegue agora esse copo com água, porque nós vamos unir a nossa fé com a Mary Martins. É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Senhor Deus, é com grande alegria e privilégio que nós falamos com o Senhor. E com certeza, meu Pai, conosco há milhares de pessoas. Elas estão orando, elas estão clamando, buscando o Teu socorro. E quantas, meu Pai, estão enfermas, doentes, talvez numa clínica, num hospital, em casa, num leito, deitada. Tantos remédios têm tomado, tantos tratamentos têm feito, meu Pai. Age agora, através da fé desta pessoa e levanta deste leito de dor, meu Pai. Dá cura, liberta esta pessoa de todas as doenças, para que ela possa, meu Pai, te glorificar e dizer, sim, eu orei, eu estava doente, eu estava fazendo tratamentos e nada resultou, mas quando eu usei a minha fé, eu recebi a cura. Liberta de vícios, liberta, meu Pai, esta pessoa de algo que está escravizando ela há anos. Que em nome de Jesus, através desse passo de fé, ela seja abençoada. Em nome do Senhor, meu Pai, unge esta água. Quando nós terminarmos esta oração e vamos beber desta água, todos sejamos abençoados, recebamos a cura, a saúde que vem do alto, que cada órgão do nosso corpo tenha saúde. Em nome de Jesus, você que crê, receba agora, onde você está, a bênção, a saúde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, participe desta água com fé. Graças a Deus, não se esqueça, diga, testemunhe a cura e a libertação que você recebeu de Deus. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Eu tenho a certeza que o milagre já aconteceu na sua vida e também já alcançou a sua família. Não esqueça, prepare uma folha branca como essa. Você está acompanhando aí agora, essa folha. Escreva nela o endereço da sua casa, sua rua, o nome do seu bairro, da cidade e do estado. E prepare também uma garrafa com água para trazer neste domingo, às 9 horas da manhã. Na entrada da nossa catedral, gostaria que colocassem novamente as imagens da nossa catedral. Na entrada da nossa catedral, estaremos colocando um pouquinho da água consagrada dentro da sua garrafa. Nesta reunião das 9 horas, estaremos realizando uma oração, um clamor pela nossa terra, um clamor pela sua família e também determinando o milagre na sua vida. Rua Padre Chagas, 3536, é o endereço da nossa Igreja Universal, aqui da nossa cidade de Guarapuava. Que Deus abençoe e ilumine a sua vida. Até o próximo programa.